A entrega a Deus causou conflitos dentro de casa. Fiquei muito chateado mesmo. Tanto é que a gente passou cerca de 2 meses sem se falar. E no mundo espiritual também. Quando eu chegar na porta da igreja, aconteceu um poder sobrenatural. Os anjos caíram, foram barrados na porta da igreja e eles mesmos disseram que não podiam entrar. Ele precisava tomar uma atitude decisiva. Por que eu tenho que matar meu filho e minha esposa? Só porque eles estão orando por mim, só porque tem uma igreja orando por mim. O Identidade está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu programa de Boas Conversas, que acontece, você sabe, né? De segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite. Uma grande alegria estar mais uma vez aí na sua casa para trazer uma história linda sobre o amor de Deus, transformações que Ele pode realizar na minha e na sua vida, todo mundo que está disposto a permitir, né? Hoje nós vamos receber aqui pai e filho, vamos entender como o amor de Deus buscou essa família e transformou por completo os costumes, os hábitos religiosos que vinham sendo praticados. Mas antes quero te oferecer aqui meu presente especial de todas as noites, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Com essa revista você descobre por que existem tantas religiões. Descobre também assim, qual é a essência do cristianismo, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre diferentes temas, por exemplo, a vida e a morte. Muitos assuntos importantes que podem ser dúvidas aí na sua cabeça e também no seu coração. Se você quer saber dessas verdades, você pode ligar para a gente no horário comercial, tá? O número está aqui no vídeo, 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Você pode também mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, olha só, 12 98244 0077, 12 98244 0077. Aí você vai dizer que viu a revista Verdades para o Tempo do Fim aqui no Identidade, faz um cadastro rapidinho, ela chega até aí na sua casa gratuitamente. Presente dos Anjos da Esperança para você, tá bom? Aproveita. Bom, minha conversa de hoje é com o Eduardo pai e o Eduardo filho. Nós vamos receber os dois juntos aqui no Identidade para contar sobre o momento em que Jesus entrou na família deles e transformou tudo. Eduardo conheceu a Igreja Adventista através de um amigo da escola que o convidou para participar de uma reunião de pequeno grupo. Logo ele e a mãe decidiram se batizar. Mas o pai de Eduardo não aprovou a decisão deles. Desde pequeno, Eduardo pai era um líder em uma religião de matriz africana e agora não estava gostando do envolvimento da família com o mundo cristão. Decidido a estragar o batismo do filho, Eduardo foi até a igreja amando dos espíritos para acabar com aquilo. Mas chegando lá, algo surpreendente aconteceu. Fique ligado porque em 30 segundos, pai e filho estarão aqui, contando detalhes emocionantes dessa história. Não sai daí, voltamos já. Já de volta aqui o Identidade e eu tô aqui com os Eduardos. Tô com o Eduardo pai e o Eduardo filho. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus. Então tá jóia. Então vou tentar, para a gente ir diferenciando a história, vou falar Eduardo pai e Eduardo filho, porque realmente a gente vai contar a história aqui de um encontro real com Deus de uma família, né? Tudo começa ali com o Eduardo filho, mas tem uma história fortíssima com a conversão também do Eduardo pai. Então vamos lá, vamos contando como essas histórias estão entrelaçadas. Primeira coisa que a gente pode começar aqui é que assim, começou com videogame essa tua história de encontrar um caminho diferente para a tua espiritualidade, Eduardo, me conta isso. O meu amigo da escola me convidou para um pequeno grupo de videogame. Isso foi uma estratégia do pastor jovem da época. E chegou comigo, assim, a gente já se conhecia já há alguns anos, e ele chegou comigo e me convidou, simplesmente fez o convite. E ele comentou que teriam algumas pessoas que seriam da igreja dele, e até perguntou se eu teria algum problema com isso. Eu falei que não teria problema algum. E quando eu cheguei lá, foi uma experiência totalmente diferente, porque além de ter o videogame, que era uma coisa que eu gostava muito, ainda também existiam pessoas ali que eram totalmente agradáveis de se conversar e ter por perto.
Pois é, você começou a visitar a comunidade Alfa, aí de Manaus, né? Eu conheço, é realmente um lugar sensacional. Agora, eu queria saber, Eduardo pai, como é que você e a sua esposa viram essa história do filho de vocês estar frequentando uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu não aceitei na hora, né? Porque eu vim de matriz africana e eu fui criado desde os 11 anos de idade, né? Dentro dessa matriz. Então, houve um conflito de religião e eu nunca aceitei. Tanto que eu fui até o fim para tentar impedir para que ele não frequentasse a igreja nem fosse ao batismo. E a sua esposa? O que ela achou disso tudo? No princípio, né? No começo, ela resolveu ir verificar com quem que andava, né? Só que aí, quando ela chegou lá na igreja, ela foi tocada pela Espírito Santo do Deus vivo. E a partir do dia que ela foi lá verificar com quem ele andava, ela passou a frequentar a igreja também junto com ele, todos os sábados. Entendi. Agora, a coisa ficou tão forte que você, o Eduardo pai, decidiu sair de casa, de tanto que isso era um conflito para vocês ali dentro e você não aceitava que ele estava frequentando uma religião diferente da sua. Perguntar para o Eduardo filho, como é que você viu essa situação de ver que teu pai tinha ido embora de casa, dado o tamanho da não aceitação dele de que você estava indo nessa outra igreja? Bom, na época, quando isso aconteceu, eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado mesmo. Tanto é que a gente passou cerca de 2 meses sem se falar. Mas isso, aos poucos, Deus foi trabalhando comigo e eu via que eu só tinha que esperar Deus agir. Você esperou, já decidindo se batizar, né? Decidiu que ia aceitar aquela verdade que você tinha descoberto na Bíblia. E, inclusive, porque seu pai ficou fora de casa durante 30 dias, né? Mais ou menos um mês ali, depois ele voltou e você, inclusive, o convidou para ir lá no seu batismo. Qual foi a sua reação, Eduardo pai, quando ouviu que seu filho ia se batizar? No começo, acho que uns 3 meses antes, quando ele tomou a decisão, eu até disse que ia, né? Mas depois resolvi não ir. Até porque eu era orientado, né, pelos anjos caídos, a não seguir, não acompanhar e manter distância desse povo, né? Uma explicação. A gente tem um conhecimento bíblico de qual é o estado dos mortos. Então, a Bíblia apresenta para a gente, você pode até questionar aqui o que eu estou dizendo, mas se você for buscar passagens bíblicas, você vai compreender que os mortos não sabem de nada. Então, naquele momento que a gente deixa de estar aqui nesse mundo, a nossa alma, né, o nosso fôlego de vida volta para Deus e o nosso corpo físico, ele perece e vira pó da terra de onde ele veio. Essa é uma explicação bem básica para a gente entender que nós não sabemos de nada quando morremos, nós estamos num sono profundo aguardando a volta de Jesus. Então, quando existe alguma religião que apresenta que os mortos estão falando, os mortos estão orientando, espíritos, né, que não estão mais encarnados em corpo físico, estão fazendo algum tipo de orientação, baseado no conhecimento bíblico que a gente tem, a gente acredita que isso não seja verdade, a gente acredita que isso seja um engano de Satanás. Então, anjos caídos, né, eles fazem personagens porque eles conhecem a nossa vida muito bem. Então, eles dizem coisas que só aquela determinada pessoa sabia, eles agem como aquela determinada pessoa que hoje está morta e descansando. Então, é isso que você diz que você estava sendo orientado e enganado pelos anjos caídos, né, Eduardo pai? Eles que sempre me orientavam o que eu tinha que fazer, né? Então, do começo ao fim, eu entrei em guerra com minha família, até porque a história não se mistura com a luz, né? Sim. Tem uma história do dia do batismo que para mim é muito forte, porque
esses anjos caídos, né, se travestidos de espíritos, guias, eu não sei quais são todos os termos, eles orientam ao Eduardo pai que ele vá realmente ao batismo do filho dele, mas ele não vai lá para assistir, para apoiar e nada do tipo. Os espíritos orientam para que ele vá lá nesse batismo para fazer com que não aconteça, para impedir de fato que aquele momento em que o Eduardo filho está se batizando, eu não sei se foi o batismo do Eduardo filho e da mãe também? Não, foi somente o meu. Só o seu. Eu queria contar isso com bastante calma, não sei se a gente pode ir para o intervalo, produção, vamos ficar... Dá tempo da gente contar agora, então, nem precisamos do intervalo. Me conta isso, Eduardo pai, como é que os espíritos te guiaram para isso? Eles falaram, olha, vamos lá, se vista né, com essa roupa, essa vestimenta típica que você tinha lá da sua religião como um líder espiritual e vai até a igreja. Foi isso? Foi, eu estava trabalhando, eu tinha tomado a decisão de não ir o batismo, né? Mas quando deu mais 5 horas, 5 e meia, eles mandaram parar tudo. E se arrumar e eu tinha que me preparar para uma guerra. E eu fui com eles, uma legião de anjo caído, para botar toda a igreja em possessão, inclusive o pastor, para que o meu filho viesse ser batizado. Mas ao chegar na porta da igreja, aconteceu um poder sobrenatural, os anjos caídos foram barrados na porta da igreja e eles mesmos disseram que não podiam entrar. Eles entraram comigo em qualquer lugar há mais de 30 anos. E de repente foram barrados. E eu acabei entrando sozinho para terminar com o batismo. Tanto que eu levava uma bolsa e dentro dessa bolsa eu carregava um punhal de sacrifício. E aquele que tocasse em mim eu curava. Só que não foi preciso, porque quando eu atravessei a segunda porta do auditório, eu senti um outro poder sobrenatural. Me tirou a raiva, a ira, me deixou calmo e manso. Naquele momento eu entendi que eu não podia lutar com aquilo, eu não sabia o que era na época. Hoje eu sei que era o poder do Espírito Santo do Deus vivo. Mas naquele tempo eu não sabia, né? E em vez de eu chegar lá e começar a agredir as pessoas, né, tocar o terror, como eu fui preparado para aquilo, eu acabei entendendo que eu não podia lutar com aquela força. Em vez de amaldiçoar meu filho, eu acabei abençoando ele. Ô Eduardo, você ouvia essas vozes ou você ouvia e via essas vozes desses espíritos que te acompanharam por 30 anos, como você relata aqui, e também e entravam em todos os lugares, né, como você estava dizendo, mas quando chegou na porta da igreja, no dia do batismo do teu filho, eles não conseguiram entrar com você. Então, eles te instruíram e pediram que você fosse fazer isso lá dentro, mas eles mesmos não puderam entrar. Então, você os via também, além de ouvi-los? Eu vivia, assim, desde criança, com eles, convivia com as pessoas normais, né? Entendeu? Conversava, ouvia e via. Mas a minha vida começou a mudar no dia que eu entrei para invadir a igreja, né? Desde ali, com 16 dias, eu acabei dobrando meu joelho e aceitando Jesus como meu único Salvador. Amém, amém. Eu quero saber qual foi a reação do Eduardo filho, quando viu o pai entrando na igreja, todo com essa indumentária, qual foi a tua reação? Então, vamos fazer um intervalo rápido agora para a gente contar com calma como tudo isso aconteceu lá no próximo bloco. Intervalo rápido, a gente volta já. De volta à identidade, a gente está ouvindo a história aqui de uma família que se entregou ao Deus verdadeiro, ao Deus que a gente conhece através da palavra dele na Bíblia, mas não foi fácil, não foi uma luta simples. Foi uma luta, como a gente vê, inclusive na palavra de Deus, dizendo que é uma guerra espiritual, né? Uma luta entre potestades, na verdade. O Eduardo pai era um líder religioso de uma religião de a matriz africana, e aí então o Eduardo filho, resolve se batizar na igreja adventista. E aí o Eduardo pai é instruído pelos espíritos para que fosse lá e não deixasse que o filho se batizasse. Ele estava inclusive munido de um punhal, e se alguém o tocasse, o impedisse, ele estava instruído a machucar essas pessoas
para ele cumprir o objetivo dele de não deixar com que o filho se batizasse. O que acontece é que quando ele chega na porta da igreja, esses espíritos que o acompanhavam por mais de 30 anos não conseguem entrar na porta da igreja. E ali o Eduardo Paes sente uma coisa muito diferente, um poder muito diferente. E ele então é retirado dele aquele poder, aquela sensação de raiva, de vingança, aquela coisa forte, e ele entra numa outra situação de paz e tranquilidade. E quando então entra na igreja sozinho, sem esses espíritos, ele não consegue fazer nada do que estava proposto. Agora, vamos ouvir aqui o lado do Eduardo Filho, que estava lá no tanque e vê o pai entrando. Qual foi a sua reação? Eu nem sei se você tinha todo um conhecimento sobre a espiritualidade do seu pai, esses ritos, essa roupa que ele estava utilizando. Como é que foi a tua reação, Eduardo? Eu estava bem esperançoso dele aparecer lá, apesar de ele ter dito que ele não ia. E quando eu vi ele entrando pela porta, eu fiquei muito feliz por saber que ele estava ali, mas eu também não tinha noção do motivo que ele estava ali no momento. E também, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu já havia conversado com o pastor sobre essa situação, se ele fosse, o que poderia acontecer. Então, eu já estava orientado sobre as possibilidades que poderiam ocorrer no momento do meu batismo. E o que o pastor te orientou? Ele comentou que, por ter esse conflito espiritual, quando ele chegasse, esse conflito poderia ser bem maior. E nós tínhamos que estar preparados. Tanto é que o pastor ele ficou um pouco apreensivo no momento, mas ao vermos que o Espírito Santo estava tomando de conta ali do local, nós ficamos despreocupados. Muito bom. É interessante a gente falar aqui, porque parece que quando a gente tem o batismo, então a gente entrega publicamente, né, esse ato público do batismo, onde a gente diz para todas as pessoas daquela comunidade que a gente está entregando a nossa vida a Deus. Assim, como um conto de fadas que a gente está acostumado a assistir na televisão, nenhum problema mais vai existir, nenhum problema mais vai acontecer. Isso não é verdade. Essa luta espiritual tão forte que a gente vive, ela vai perdurar até aquele grande dia da volta de Jesus. Por exemplo, passados 4 dias do batismo, o Eduardo Paes não conseguiu, fazer nada de ruim, muito pelo contrário. Naquele momento, Eduardo Filho, você se batiza e aí você diz para o seu pai assim: pai, independente de qualquer religião, eu quero dizer aqui que eu te amo, e vocês têm um abraço muito bonito ali naquele momento do batismo. Ótimo, cena linda. Se fosse em Hollywood, tudo estaria perfeito, teria terminado. Mas não foi muito bem assim que aconteceu. O Eduardo Paes recebeu novas instruções. Ele disse que deveria terminar com a vida do filho e da esposa. Foi isso, Eduardo? Como é que você recebeu essa instrução? Os espíritos passaram uma ordem para mim executar meu filho e minha esposa, porque eles iam me destruir. E eu, na hora, não aceitei. Já falei para ele, questionando, por que eu tenho que matar meu filho e minha esposa? Só porque eles estão orando por mim, só porque tem uma igreja orando por mim. Eu não aceito matar meu filho e minha esposa. Me deu uma segunda opção, eles estão abandonando a família de Deus. Eu acabei abandonando a família no outro dia. Então, veja, é uma luta, pela vida do Eduardo Paes, porque eles sabiam a influência que esses dois membros da Igreja de Cristo teriam sobre a vida do Eduardo Paes. E depois, você foi embora, mas hoje você está aí, de volta, do lado do seu filho. E também, como você já disse aqui, liberto dessa influência do mal e hoje servindo a Cristo. Como é que você volta para casa e como é que você, de fato, aceita a Cristo? Eu aceitei Cristo na história de Jó. E quando meu tio chegou comigo e falou: meu filho, assim como Satanás matou os filhos de Jó, Satanás queria que tu matasse teu filho e tua esposa. E ele começou a contar a história de Jó. Quando chegou naquela parte dos 4 ventos, matou os 10 filhos de Jó,
eu fiquei imaginando, né? Aquela cena e aquilo tocou meu coração. Eu comecei a chorar. E quando ele terminou de contar a história, eu aceitei isso para ele, que eu tinha tomado uma decisão. Eu ia voltar para Manaus, ia reconstruir a minha família que Satanás fez a destruir, e depois eu ia abandonar tudo que eu tinha dentro daquela matriz africana, e depois eu ia para a igreja conhecer esse Jesus que eu não conhecia, porque eu não conhecia Deus. Né? Deus que eu conhecia era a matriz africana. Bom, e foi isso que aconteceu, né? Você realmente deixou essa religião, inclusive no terreiro onde aconteciam esses ritos religiosos, esses ritos espirituais, vocês começaram a fazer coisas para Deus, né? Agora eu imagino que não tenha sido uma luta muito fácil. Não foi simplesmente uma decisão pelo batismo e esses anjos caídos te deixaram tranquilo. Você deve ter tido algumas intercorrências ainda depois disso, não é isso? Eu doei o terreiro, onde era o barracão, né? Eu doei para a igreja adventista. Hoje é uma igreja chamada Igreja do Campos Sales 3. Graças a Deus tem alcançado muita gente lá, né? Eu passei quase um ano estudando a palavra de Deus para me batizar. Eu fui perseguido durante esse período todos os dias. E no dia do meu batismo, o rapaz ainda foi em possessão lá para me matar acompanhado de sacrifício dentro de uma quadrenal que estava dentro de Manaus, né? Do pastor. Mas o Espírito Santo não permitiu e, através dessa situação, ainda converteu outra família. Para a honra e glória do Senhor. Eu fui tocado e fui batizado. E aí que eu vim entender porque eu era perseguido todos esses anos. Eu já tinha aceitado Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Mas eu não entendia porque eu estava sendo perseguido todos os dias. Mas quando eu fui batizado, eu entendi que Satanás perdeu a autoridade naquele momento. E hoje eu estou embaixo da autoridade de Cristo. Amém, amém. Eduardo Filho, como é que você vê né, a importância desse momento que você viveu? Veja, foi lá jogar um videogame inocente, né? Achando que só ia se divertir, encontrou uma verdade libertadora que não só atingiu a você, mas chegou na sua mãe e principalmente aí chegou o teu pai, né, que estava numa caminhada completamente contrária. Como é que você vê a importância dessa decisão que você tomou e a influência que a tua vida cristã né, levou toda a tua família a ter uma mudança completa de vida? A importância dessa minha decisão influenciou diretamente, tanto na minha conversão como na conversão dos meus pais. E eu acredito que são nas nossas pequenas atitudes que nós temos que vai trabalhando na nossa comunhão com Deus e também nas formas de alcançar novas pessoas. Olha, é realmente essencial tudo isso que aconteceu, excepcional, eu diria. Eu queria agradecer muito pela força, pela fé, queria agradecer por compartilhar essa fé com a gente. Não é simples uma mudança do tamanho da mudança que o Eduardo pai sofreu, né? Desenvolveu. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando a família de vocês e o ministério que vocês desenvolvem para Deus agora e dentro da igreja. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço. E é muito importante que a gente tenha uma compreensão clara de que a gente vive nesse mundo uma grande guerra espiritual pela sua vida, pela vida da sua família, e a gente precisa estar atento e só com oração, joelho nos chãos, os joelhos no chão, é que a gente consegue se livrar da influência terrível e muito forte do poder de Satanás. Mas em Deus nós somos libertos, porque esse poder é muito maior. A gente viu como o Eduardo pai sentiu isso quando ele chegou na porta daquela igreja. Obrigado pela sua companhia, um feliz sábado para você. E a gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá.